Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniam em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão, juntamente com esta geração, e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Conseguir a oração dos fiéis também. Gostaria de saudar as autoridades aqui presentes, a diretora executiva da Secretaria Municipal de Educação, professora Malde Maria Vilas Boas, e a chefe da assessoria de articulação das diretorias de ensino, professora Sueli Aparecida de Paula Mondini. Também gostaria de saudar a magnífica reitora do Centro Universitário Assunção, professora doutora Karen Ambra. A chefe do gabinete da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora doutora Mariângela Belfiore Vanderlei. A pró-reitora de Educação Continuada, professora Lília Pulpo, da PUC São Paulo. Diretor acadêmico da Faculdade de São Bento, professor doutor Claudenir Módulo Alves. E o diretor da Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, FAPCOM, padre Edivaldo Dantas, que concelebra conosco e acabou de proclamar o Evangelho. Gostaria de saudar também todos os demais educadores, professores, professoras, estudantes, que hoje participam desta Santa Missa em ação de graças pelo Dia do Professor. Eu penso que cada um de nós que está aqui hoje deve a sua vida, o seu trabalho, a sua profissão aos professores que encontramos nas nossas vidas. Nós não seríamos quem nós somos hoje se não fossem o trabalho desses professores que nos educaram, que nos conduziram ao longo da vida. Guardamos boas lembranças dos nossos professores. Guardamos lembranças até daqueles professores que foram muito exigentes. No momento a gente não gostava, mas depois a gente aprendeu que foi bom. Eu me lembro, eu não vou ficar contando histórias aqui, mas lembro de professores no colégio, eram outras épocas. Professores que faziam chamada oral, por exemplo, sem aviso prévio. Eu tinha um professor de português que era assim. Então todo mundo ficava nervosíssimo, todo mundo tinha que ficar com a lição na ponta da língua, porque ele chamava aleatoriamente um aluno
para fazer uma chamada oral. Também nos lembramos daqueles professores entusiasmados com a sua disciplina, aqueles professores que vibravam com as conquistas. Nós devemos muito a cada um deles. Eles nos abriram caminho, eles nos ampararam em nossas dificuldades, eles nos abriram horizontes. Há pessoas que devem também a sua profissão, até a sua vocação, à conversa, à orientação de algum professor do colégio, da faculdade. A primeira leitura que ouvimos da carta de São Paulo aos Romanos nos fala de que ele mesmo fala que é apóstolo por vocação, escolhido para anunciar o Evangelho, a boa nova de Deus. E também nós temos que, ele diz que é por Jesus que recebemos a graça da vocação para o apostolado. E eu gostaria, antes de mais nada, me deter um pouco sobre essa ideia da vocação de educadores. É uma verdadeira vocação. Ser professor não é apenas uma profissão, é um chamado. Vocação significa chamado, é um dom, é uma tarefa recebida de Deus para formar as gerações dos seus alunos. Há uma alegria inerente à vocação do professor, que precisamente ele abre caminho, ele orienta os estudos e acaba também orientando muitas vezes a própria vida dos seus alunos. Ele considera próprias as conquistas que os alunos fizeram. O bom professor, vocês repararam, eles acham que o seu aluno é aluno para sempre. Então ele diz assim, o meu aluno, vamos supor, ele passou num concurso para magistrado. Você diz, esse é meu aluno, esse juiz é meu aluno, né? Ele cresceu na vida, ele é meu aluno, né? E continua aluno para o resto da vida, né? É um vínculo muito forte entre o professor, porque de fato, entre o professor e o aluno, porque de fato o professor marca o coração dos seus estudantes, dos seus alunos. E quando se vive verdadeiramente essa vocação de educador, supera-se a tentação de reduzir o ensino a uma meta pragmática, limitada ao retorno econômico, a considerar a escola ou a faculdade com uma visão produtivista ou utilitarista. É muito mais do que isso. Os desafios da escola são imensos, nós sabemos. Mas o Papa Francisco sempre encoraja os professores na sua paixão em educar. Ele diz, não desanimeis diante das dificuldades apresentadas no desafio educativo. Educar não é uma profissão, mas uma atitude, um modo de ser. Para educar, é preciso sair de si mesmo e permanecer no meio dos jovens, acompanhá-los nas etapas de seu crescimento, pondo-se ao seu lado. Dai-lhes esperança, otimismo para o seu caminho no mundo. Isso que o Papa espera de cada um de nós. E é fundamental a educação. Eu vou contar um caso real, ocorrido no campus da USP. Estavam parados no ponto de ônibus uma senhora com seu neto pequenininho, que estava entrando na escola. Nisso chegou um senhor de idade, carregando uma pasta, e perguntou para a senhora, olha, eu preciso tomar o ônibus que vai para Jaçanã. A senhora podia me avisar quando chegar o ônibus? Não, eu ajudo o senhor. Aí chegou o ônibus para Jaçanã, ela avisou, o senhor entrou no ônibus, agradeceu e entrou no ônibus. E a senhora virou para o seu neto e falou, está vendo o que dá não estudar? E aquele senhor era um professor titular de matemática da USP, que tinha perdido os óculos, então não estava conseguindo enxergar o nome do ônibus, né? Mas a vovó disse para o neto, olha, veja o que dá você não estudar, olha aí, né? Jesus, em diversas situações no Evangelho, é chamado de mestre. E se a gente perguntar, qual é a didática de Jesus? Será que ele tem uma didática, uma pedagogia própria? Há uma frase do Evangelho que é um resumo da sua vida, que nos indica, vamos dizer, essa sua pedagogia. O Evangelho diz, Jesus começou a fazer
e a ensinar. Por isso Jesus atraía as pessoas. A gente tem que se perguntar, como é que Jesus atraía tanta gente? Como é que as multidões ficavam horas e horas ouvindo Jesus falar? Porque viam a força das suas palavras. E a força das suas palavras provinha da sua coerência de vida. O que Jesus ensinava era o que ele praticava na sua vida. Então havia uma unidade de vida muito forte. E portanto, as suas palavras, elas tocavam o coração das pessoas porque eles estavam ancoradas na sua própria vida. A sua vida já era um exemplo. E é isso que se exige dos professores. O Papa Francisco, ele insiste nisso. Coerência é uma grande exigência para o professor. O professor não pode ensinar aquilo que ele não vive. O professor não pode dizer aquilo que é certo e ele não fazer o que é certo. Ele tem que ser exemplo de vida para os seus alunos. Assim ele terá também essa pedagogia forte. Os professores têm que desejar parecer-se com Jesus nesse esforço de ir na frente, com exemplo de vida coerente, de arrastar os seus alunos para o caminho do bem. Se nós quisermos melhorar a sociedade, se nós quisermos que haja um ambiente de paz, de ordem, de respeito, de consideração com as pessoas, precisamos educar bem as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. A igreja esteve sempre seriamente empenhada na missão educadora e continua atenta e consciente da sua colaboração no mundo da educação. Nós sabemos também que não é fácil ser professor hoje em dia. A gente vê que os jovens, em grande parte, não decidem ser professores. Eles pensam de uma forma muito pragmática em outras profissões, porque eles sabem que a vida do professor não é fácil. E a gente hoje está rezando precisamente por isso, porque a gente quer valorizar o professor. O professor vive continuamente sob pressão pela quantidade de aulas que deve assumir para completar a sua renda todos os dias, às vezes dia e noite. O desafio de ensinar numa cidade com as dimensões de São Paulo, pelas distâncias, pelos deslocamentos, pela falta de motivação dos alunos. No entanto, continua havendo professores dedicados, continua havendo professores entusiasmados, continua havendo professores sacrificados. Há muitos anos, encontrei uma notícia no jornal que me chamou muita atenção. Era uma notícia que dizia assim: Timica é professora no município de Limoeiro do Ajuru, no Pará. Todos os dias, às 5 horas da manhã, ela pega a sua canoa e começa a remar para ir dar aula. Até aí, parece normal. Antes de chegar à tosca edificação onde funciona a escola, ela recolhe as crianças nas margens do rio. Serão seus companheiros durante as 4 horas de viagem, sempre com a professora ao remo. No final do mês, Timica recebe um salário mínimo do professor. Os pesquisadores da Universidade Federal do Pará não acreditaram na história. Não é possível. A professora respondeu imediatamente, levantou a manga da sua blusa e mostrou os braços musculosos de tanto remar. Olha aqui, a prova de que eu faço todos os dias 4 horas de canoa, levando as crianças à escola, dou aula durante 4 horas também, e outras 4 horas voltando de canoa para casa. Isso não é heróico? Isso não merece uma gratidão da nossa parte? Né? Isso não é valioso? Né? Por isso nós temos que reconhecer e agradecer aos nossos professores, aos nossos educadores. Há uma frase que eu fiquei muito contente porque saiu
saiu nesses cartazes que tem com propaganda nas ruas, sempre sai uma frase comemorando o dia. No dia do professor ontem, estava escrito uma frase que é do Papa Francisco: educar é um gesto de amor. Bonito isso. Eu gostaria de terminar também mencionando uma palavra sobre o Evangelho. Jesus diz que os homens de Nínive creram em Deus por causa da pregação de Jonas, desde o rei da cidade aos mais pobres. Deus, que é um Deus de piedade e ternura, é lento para a ira, rico em amor, teve pena da cidade e dos seus habitantes. E essa história do profeta Jonas e da grande cidade de Nínive, uma história de arrependimento, de conversão, de mudança de vida, é uma história que teve um final feliz. Os ninivitas se converteram à pregação de Jonas. Temos que pensar, professores, educadores, quando vocês entram na sala de aula, vocês estão cumprindo uma missão divina, uma vocação dada por Deus, uma vocação eclesial. Um professor católico, ele exerce a sua vocação dentro da igreja, ministrando as suas aulas, orientando os seus alunos ao longo da vida. Assim como os habitantes de Nínive ouviram e se converteram às palavras de Jonas, também os seus alunos, os pais, as famílias, também eles vão ser motivados, também eles vão ser transformados com a palavra de cada um de vocês. Vamos pedir a Nossa Senhora que abençoe o seu trabalho, já que ela era mãe de Jesus, mestre, também, de certa maneira, Nossa Senhora é mãe dos educadores, dos colaboradores e dos professores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.